E aí, família, vamos lá? Tá na hora do vídeo. Pois é, né? O governo resolveu falar, tá? Sobre a reabertura das fronteiras no mês que vem. Eu vou trazer isso para você. Mas hoje quer vídeo com duas materinhas de novo. Tá certo? Isso já para poder te alertar o que está acontecendo em relação ao Omicron aqui no Japão. Porque o governo já havia avisado que ele só iria reabrir as fronteiras quando a situação do Omicron já tivesse assim, como é que fala assim, com mais informações, já tivesse assim, o governo tivesse tranquilo em relação às informações sobre o Omicron. Por quê? Para ele ter o que fazer, em caso assim, para ele saber o que fazer em relação ao Omicron. Até porque a parte do Omicron aí, como é que se fala assim, o bicho tá pegando. Até lá nos Estados Unidos lá o bicho pegou. Tá, saiu a análise das vacinas, né, de 3 vacinas, da Pfizer, Moderna e da Janssen, no caso da Johnson & Johnson, tá? Tanto que o CDC americano, ele considera a da Pfizer e da Moderna, entre aspas, tá? Mas é um pouquinho mais eficaz para o coronavírus do que a da Janssen. Porque a da Janssen, no caso assim, da Johnson & Johnson, né, ela traz uma série de efeitos, ali não vou falar o nome, até porque também senão o YouTube me come com farinha, tá? Então o CDC, ele deu uma brecada na da Johnson, não que ele proibiu, tá? Só que ele falou assim, é menos eficaz no CDC americano. Então já dá para você sacar também, tá? Muita coisa, então já estou trazendo para você. Aí eu estou trazendo essa do Omicron também, já para você sacar o que está acontecendo aqui dentro do Japão. Eu só falei essa da vacina, assim, só para as pessoas já terem um pouco mais de ciência do que está acontecendo sobre as vacinas, tá certo? Ó, agora que eu falei das vacinas, eu vou fazer um alerta. O YouTube, ele tem um sistema de censura, tá? Que ele lê thumbnails, tá? Ele analisa vídeos e comentários também, tá? Não é só vídeo e thumbnail não, comentários, são determinados comentários, o próprio YouTube ele já dá uma retida ali, tá? E tem eu também, tá? Para ser moderador ali. Por que eu falo isso, tá? As pessoas ultimamente, tá? Eu tenho reparado assim, de acordo com os comentários, mensagens que eu recebo, esse tipo de coisa assim, tem pessoas, né, que infelizmente elas não ponderam no que ela fala e, como é que fala assim, ela quer impor o seu ponto de vista em relação aos outros. E isso o que é? Falta de respeito. Por que eu falo que é falta de respeito? Porque existem pessoas que querem tomar a vacina e pessoas que não querem tomar a vacina. Tá. Aí a partir da hora que uma ou outra impõe, falando, não, eu sou o dono da verdade, tá? Eu sou o dono da verdade. Não faça isso, não faça isso. Você está indo contra a opinião daquela pessoa, contra o livre-arbítrio que Deus deu para aquela pessoa. Então é aquela velha história, falta de respeito. Não em relação a perante a Deus, esse tipo de coisa, mas fala assim, questão de respeito. Por quê? Se você está falando alguma coisa, alguma pessoa te retruca, daqui a pouco você vai retrucar outra pessoa, a outra te retruca, aí fica nesse bate-bola, nunca chega no consenso e acaba gerando briga. Por que você acha que tem muitas guerras no mundo por causa de quê? Ah, eu quero tal coisa, eu vou impor essa tal coisa para essa pessoa, seja o que for, nem que seja na guerra. Isso perde o respeito, isso é falta de respeito. Aqui no canal não, hein? Se o YouTube não censurar, eu censuro. Tá? Quer postar nos comentários, quer postar as coisas, tem livre acesso. Desde que não extrapole o bom senso e não tente se colocar como dono da verdade, porque as outras pessoas têm a verdade delas. Simples assim. Como nenhuma digital da mão são iguais, por que as outras pessoas têm que ser iguais? Por que as outras pessoas têm que pensar igual às outras? Não, pô. Cada um nasceu de uma forma, cada um teve uma vivência, uma experiência de vida diferente. Da mesma forma que eu coloco os comentários aqui, tá? Mas eu não sou o dono da verdade, já cansei de falar que eu não sou influenciador digital, eu faço as minhas análises aqui e grandes parte dela, para não falar 100%, tá? Porque eu já errei em algumas, eu acerto.
Então eu costumo colocar certos pareceres aqui e as pessoas verem. Tanto que eu cansei de receber comentários. Não, japonês, você está equivocado. Baseado em quê? Só que eu não retruco, eu não pergunto baseado em quê. E eu fico quieto. Por quê? Eu respeito o ponto de vista da pessoa. Se a pessoa fala, eu estou errado, estou errado. O que tem? Né? Só que eu tiro por A mais B das matérias que eu estou falando. E vai analisando informação por informação. Porque às vezes eu tenho uma informação que aquela outra pessoa não tem. E vice-versa. Pode ser que aquela pessoa tenha uma outra informação que eu não tenha. E nisso pode gerar um certo equívoco. Mas e aí? Então, falar que relativamente existe o dono da verdade, o único dono da verdade é Deus. Pelo menos pro meu ponto de vista. Tirando isso, acabou. Tá. Mas continuando aqui. Então vamos lá. Tá, depois dessa ressalva. Um homem na casa dos 20 anos foi confirmado, né, infectado com a variante Omicron de coronavírus, disse o governo metropolitano de Tóquio na sexta-feira, caso hoje, né? Acrescentando que ele visitou, né, um estádio de futebol para assistir um jogo. Então você viu que o troço ficou feio, tá? Só que esse, no caso aqui, essa daqui é a fonte da Kyodo. E tem a NHK que também colocou a mesma matéria, só que colocou coisas a mais. Tá? Então primeiro eu vou ler essa daqui. Um homem que está hospitalizado desde quarta-feira é conhecido de uma mulher que foi encontrada infectada com a variante após retornar dos Estados Unidos, no dia 8 de dezembro. Depois de se encontrar com a mulher, o homem visitou o estádio Todoroki na província de Kanagawa no domingo para assistir às semifinais da Copa do Imperador. Aí agora vem aquela velha história, tá? Antes, só para me completar essa parte aqui. O governo metropolitano está convocando cerca de 80 outros espectadores sentados ao seu redor no estádio e mais de 100 de seus colegas para fazer o teste antivírus. No caso, o que é? Para fazer o rota de infecção. Só que ficou estranho. Porque quando você vai fazer a quarentena aqui no Japão, você não pode ter contato próximo com outras pessoas. E no caso daqui, ela teve. Tá, então já ficou muito estranha essa parte aí. Porque existe aquele plano de atividades, que se não tiver pessoas próximas no plano de atividades, você não pode entrar em contato com elas, né, e etc. Então tem que estar tudo dentro do plano de atividades, etc. No caso assim, pro Shinsa Sumisho, tá? Para poder tirar o Shinsa, tem que respeitar tudo essa parte. No caso dela, não fala nada disso aí. Só que ela retornando, significa que ela não teve, como é que fala assim, não precisava do Shinsa Sumisho. Só que se ela estava fazendo a quarentena de acordo com a regra do governo, ela não poderia entrar em contato com outras pessoas, e ela entrou. E nisso o que foi? Azedou a vida. E como é que o governo conseguiu identificar esse homem, que esse homem estava infectado? Tá, então ficou outra pergunta aí. Tá, então no caso assim, isso da Kyodo, da matéria da Kyodo. Então a matéria da Kyodo, ela trouxe mais dúvidas do que resposta. Tá, mas fala nisso. E nisso fica aquela velha história também, que o passaporte de vacina, tá, se o cara não voltou do exterior, ele foi infectado, o passaporte vacinal, tá, não valeu de nada. Da mesma forma que para entrar nos estádios aqui no Japão ou determinados outros lugares, ou precisa do passaporte vacina, ou precisa dos testes, teste PCR e teste antígeno. E esses testes, eles têm uma data de validade, tá certo? Só que eu não vou falar para você a data de validade, porque eu já postei em outro vídeo, tá? Então, para quem acompanha o canal, tá, sabe das datas dessas validades. Então, por isso que eu falo, se você não sabe, eu não acompanhava o canal nessa época, sugiro que, né, se inscreva no canal, deixa seu like, eu amo seu like, tá? Seu like é muito importante para mim, e clique nas notificações, no caso assim, no sininho, para receber as notificações, para você começar a acompanhar as matérias do canal, para você ficar sempre muito bem informado, tá? Agora eu vou para da NHK. Além do homem, tá? Aquele homem que havia nesse do estádio de futebol, outra pessoa foi confirmada como infectada pela cepa Omicron. Essa pessoa retornou dos Estados Unidos no dia 11 deste mês e estava esperando em casa.
Você viu que ela estava fazendo a quarentena dela em casa. Mas os sintomas apareceram no dia 12, após o retorno ao Japão. E a partir daí foi confirmada a infecção, né, do Omicron, quando analisado no dia 17. Tá? Então saiu, você vê que no dia 12 deu problema ali, fizeram o teste genômico nele, você vê que mais ou menos é a data estatística que o governo deu mesmo, de 4 a 5 dias para sair o resultado. Então você vê que do dia 12 ao dia 17 são 5 dias. Então você vê o que deu o Omicron, né? A cidade está testando os 3 membros da família dessa pessoa como contatos próximos, mas nenhuma infecção foi confirmada até agora. Então é aquela velha história, se você juntar todas essas informações aí, igual juntando esse doido que foi no estádio de futebol, o que acontece? Grande provavelmente poderemos ter uma epidemia de Omicron aqui no Japão, começando por Tóquio. É aquela velha história, é uma suspeita. Tá? Então, vida que se segue, infelizmente, tá? O risco é grande. Aí agora vou na matéria que todo mundo estava esperando. Eu acredito que a grande maioria de vocês que vão assistir o vídeo estava esperando. É o governo falando sobre a reabertura das fronteiras. Apesar que você já deve ter uma certa ideia sobre isso. Por que eu falo isso? Porque eu já vinha falando em outros vídeos, tá, do que poderia acontecer, entre linhas, tá? E agora o governo só, como é que se fala assim, ele só confirmou o que eu já vinha suspeitando nos outros vídeos que eu já vinha falando, tá? Olha só, em relação às medidas de fronteira contra o coronavírus, no caso assim a cepa Omicron, o governo estuda medidas, presta bem atenção aqui, porque eu gosto de fazer essas chamadas, porque às vezes a pessoa não está assistindo o vídeo, tá? Ela coloca no fone de ouvido ali, ou deixa o telefone tocando assim, né, rolando o vídeo, ou tá no computador mesmo, e vai fazer outra coisa, e deixa rolando ali, só que enquanto está escutando, só que não presta bem atenção, tá? E agora vem informações pertinentes sobre isso, por isso que eu faço certas chamadas, é para a pessoa assim, já ficar um pouco mais atenta, porque naquele ponto tem informações relevantes sobre os assuntos. Por isso que em todos os vídeos, determinadas ações, eu faço essa chamada, tá? Que é para frisar bem ali. Vamos lá. O governo estuda medidas no sentido de dar continuidade às medidas que já estão acontecendo a partir de janeiro, dizendo que não podem ser mitigadas se as características do vírus não forem claras. Então, o que isso quer dizer? Tá? Que eles vão continuar com essa política de fechamento de fronteira, tá? A grosso modo, já falando, em janeiro também. Porque eles estão falando aqui, dizendo que não podem ser mitigadas. As pessoas mais antigas de canal devem se lembrar o que é mitigação, porque eu cansei de explicar o que é mitigação aqui, tá? Eu vou dar uma explicação rápida, tá? Não vou fazer igual nos outros vídeos, não. Eu vou explicar por A mais B o que é mitigação, não. Vou dar uma explicação rápida. Mitigação é o seguinte: existe o risco. O risco nunca vai deixar de existir, tá? Mas você pode tomar algumas ações para diminuir aquele risco, mas ele nunca vai deixar de existir. Simples assim. Tá? A este respeito, numa reunião do LDP no dia 17, caso hoje, tá? Por isso que essa matéria saiu agora há pouco. A reunião do LDP que é do Partido Liberal Democrata, é o partido do Kishida, tá? Um funcionário do governo afirma, foi obtida informação epidemiológica sobre a estirpe Omicron, mas ainda não é perfeita. Então, para o governo Kishida, essa informação ainda não está completa. E continuaremos a tomar medidas assumindo o risco de aumentar o número de pacientes. Além disso, foi revelado que está a ponderar tomar medidas com vista a dar continuidade às medidas em janeiro, para além do prazo de 1 mês, por enquanto. Então, já dá para você sacar, né?
Vou até ler de novo. Ó. Além disso, foi revelado que está a ponderar a pessoa, assim, eles estão refletindo, eles estão pensando, tá? A tomar medidas com vista a dar continuidade às medidas a partir de janeiro, para além do prazo de um mês. Então, basicamente, o governo ele especificou, tá, que seria um mês. Então, no final de dezembro, acabaria essas medidas, porque o governo estava confiante que iria ter informações suficientes para lidar com o Omicron. Tá? Então, se essas informações não chegarem até final de dezembro, pelo que está falando ali, essas medidas vão continuar em janeiro. Tá? Então, vai ser... As pessoas não vão poder continuar vindo para o Japão, no caso assim, novos vistos, dependendo das junções familiares, esse tipo de coisa, não vão poder vir para o Japão. Tá? Essas medidas vão continuar. Por quê? O governo... Só que existe uma malandragem nesse ponto, tá? Porque o governo Kishida, ele já havia pedido, como eu já havia explicado em outro vídeo, eu vou falar nesse também. O governo Kishida, ele já havia pedido, tá, para as companhias aéreas mandarem todas as listas de reserva de voos para o governo até final de janeiro. Então eles estão com ideia disso, já com a ideia já montada, de fazer esse tipo de coisa até final de janeiro. Porque aí eles vão ter mais ou menos uma ideia de como é o Omicron realmente. Só que eles não podem falar isso a público. Eles não podem jogar assim, vai ser em medida de 2 meses. Tá? Até porque muita coisa pode acontecer nesse meio tempo, sair certas informações que não há necessidade de fazer isso até o final de janeiro, por exemplo. Tá? Então, como eles estão poderando, se sair alguma informação daqui para frente até o final de dezembro, pode ser que eles reabram as fronteiras em janeiro. Mas o governo já está falando que dependendo não vai reabrir. E se você levar em conta que o Japão está com medo da sexta onda no inverno, que pode ser que os números de infecções aqui no Japão aumentem, e depois dessa caca do estádio de futebol dê uma epidemia de Omicron aqui dentro, se levar tudo isso em conta, é grande as chances deles não reabrirem em janeiro. Tá? Mas continuando aqui. Por outro lado, ele expressou sua intenção de continuar a fortalecer o sistema de monitoramento do vírus aqui no Japão por meio de testes PCR de análise de genoma em paralelo com as medidas de fronteira. Isso aí não é novidade. Tá? É a quarentena, mas os testes para ver quem está infectado, quem não está infectado, joga o peão para dentro de casa, fica incubado lá e acabou. Tá? Da mesma forma que aconteceu com o rapaz do estádio de futebol. Mas essa história do estádio de futebol ficou muito estranha, ficou assim, como é que se fala assim, totalmente sem noção, tá? De acordo com as regras do governo. Alguém deu bola fora aí, tá? Nessa história aí. Ou a mulher burlou a quarentena, ou alguém está mentindo nessa história, tá? Mas de qualquer maneira, você vê que pode ser o prenúncio, tá? O prelúdio, como é que se fala assim, de uma epidemia de Omicron em Tóquio. Alguma coisa está estranha, tá? Porque o governo, de acordo com as regras que ele fez para a quarentena, ele não pode, a pessoa não pode, como é que fala, ter contato com outras pessoas, basicamente, tá? Ela tem que ficar incubada dentro de casa, ela tem que ficar relatando os seus sintomas para o governo de tempos em tempos, tem que fazer a chamada, né, chamada de vídeo ali para mostrar, eu tô aqui, tô assim, Então tem uma série de coisas, e ainda assim aconteceu isso. Então sinal que alguma coisa está estranha, alguma coisa foi burlada aí, ou alguém está mentindo e é o prelúdio de uma epidemia de Omicron que vai começar em Tóquio. Que o epicentro basicamente vai ser em Tóquio, tá? Você vê que fazendo chamada de 80 pessoas em volta do rapaz que sentou ali, mais 100 pessoas que são os amigos, são 180 pessoas nessa brincadeira. E nessa brincadeira de 180 pessoas, se você levar em conta que uma pessoa é capaz de infectar 3, e aí, quanto que não dá essa conta? Né? Então, pode ser que a coisa aí vai descambar daqui para frente. Mas
de agora você já sabe que o governo Kishida, entre aspas, não tem intenção de abrir as fronteiras em janeiro, tá? Falando a grosso modo, diretamente. A não ser que apareça alguma nova informação sobre o Omicron ou os Estados Unidos. Por que eu falo isso? O Japão leva muito em conta o que os Estados Unidos falam. Então, se os Estados Unidos falar, já não tem mais informação sobre o Omicron, vai ser assim, 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 assado. Aí o Japão acata aquela ideia e dali ele vai decidir o que vai fazer. Mas por enquanto, ele não vai reabrir em janeiro, tá? Infelizmente, essa é a ideia. Ressalto, eles estão ponderando. Caso aconteça algo a partir de hoje, no dia 17 até o dia 31, que dê uma luz em relação ao Omicron, eles vão reabrir as fronteiras. Caso contrário, não. Se não aparecer nenhuma informação pertinente, ou a OMS, os Estados Unidos bateu o martelo, não temos mais informações, é isso mesmo, temos que lidar dessa forma. Então, vai ser assim. Só que a OMS já falou, tá, que o Omicron, tá, é mais, como é que fala assim, é mais complicado do que parece, tá, por causa das vacinas, que as vacinas não são tão eficazes assim contra o Omicron. E nisso, se levar em conta com os planos econômicos do Kishida, eu não sei onde que vai dar. Quanto que vai ser feita a reabertura das fronteiras? Não dá para ter ideia, tá? Mas as ideias do Kishida, junto com as ideias da OMS, elas não batem, tá? Então, como tá dando convergência aí, só Deus sabe o que vai dar, tá? Eu vou encerrar por aqui, tá? Pro vídeo não ficar mais comprido do que já ficou. Mas já dá para você ter ideia de como está a situação no Japão e os novos pensamentos do governo Kishida para a reabertura das fronteiras. Como eu já tinha falado, era um compromisso meu de trazer isso para você, então eu estou sempre antenado. Assim que saiu matérias, eu estou trazendo para você. Por isso que eu peço para você, tá? Se você não é inscrito no canal, se inscreva no canal, deixa seu like e clica no sininho para receber as notificações, para você já ficar bem informado, né? Se te interessa nesse ponto em relação ao Japão, tá certo? Um abraço, até o próximo vídeo, até mais!